Mas o que está acontecendo aqui? A voz do homem ecoa da porta, carregada de surpresa. Ele havia entrado no quarto esperando encontrar a rotina silenciosa de sempre. Mas a cena diante dele era completamente diferente. Sobre a cama, sua mãe. Uma senhora já marcada pelos anos, sempre tão quieta e esquecida nos corredores daquela mansão enorme, estava com os olhos cheios de lágrimas, levando as mãos ao rosto, incapaz de esconder a emoção. À sua frente, uma nova empregada, recém-contratada, colocava com delicadeza uma bandeja de café da manhã sobre o colo dela. Pães quentinhos, frutas cortadas com cuidado, suco fresco, tudo preparado como se aquele momento fosse algo especial. A empregada, uma mulher simples de olhar gentil e uniforme verde, sorria enquanto ajeitava uma mecha de cabelo da idosa com um gesto quase familiar. Não havia luxo exagerado naquele gesto. Apenas algo que fazia anos que aquela casa não via. Atenção verdadeira. Durante muito tempo, aquela mãe havia vivido rodeada por conforto, funcionários e luxo, mas estranhamente vazia de pequenos gestos que realmente aquecem o coração. O filho, um empresário extremamente ocupado, acreditava que garantir a melhor casa, médicos e funcionários já era mais do que suficiente. Para ele, tudo estava resolvido. Mas aquela nova funcionária enxergou algo que ninguém ali havia notado. Ela percebeu os silêncios. Percebeu os olhares longos da senhora pela janela. Percebeu que, mais do que cuidados, aquela mulher precisava ser lembrada como alguém importante. Naquela manhã, ela decidiu fazer algo que parecia simples, mas que mudaria completamente o clima daquela casa. Preparou o café da manhã com carinho. Sentou-se ao lado da senhora por alguns minutos. Perguntou como ela havia dormido. Ouviu histórias antigas que ninguém mais tinha tempo para escutar. E foi exatamente esse momento que o bilionário presenciou ao abrir a porta. Ele ficou imóvel, porque pela primeira vez em muito tempo, viu algo no rosto da própria mãe que não via há anos. Um brilho de alegria. O que ele ainda não sabia é que aquele pequeno gesto daquela empregada humilde iria revelar uma verdade que ele nunca teve coragem de encarar. E a partir daquele dia, a vida naquela mansão nunca mais seria a mesma. A porta estava entreaberta. A luz do corredor cortava o quarto em diagonal, e foi por essa fresta que ele viu. Não era o café da manhã que o parou. Não era a bandeja, nem as frutas cortadas em pedaços pequenos porque os dentes da mãe já não eram mais os de antes. O que parou o Eduardo Cavalcante, dono de 3 construtoras e 11 imóveis espalhados pelo país, foi o som. Sua mãe estava rindo. Não aquele sorriso educado que ela ensaiava quando ele passava rápido pelo corredor e perguntava: "Tudo bem, mãe?", sem desacelerar o passo. Era uma gargalhada baixa, rouca, daquelas que vêm do fundo do peito quando a pessoa esquece que alguém pode estar olhando. A mão dela cobria a boca, os ombros sacudiam e os olhos, aqueles olhos que nos últimos anos ele só via opacos e distantes, brilhavam com uma luz que ele não reconhecia mais. Ele ficou parado. A pasta de couro preto pendente na mão, a gravata já afrouxada da reunião da manhã, os sapatos que custavam mais que o salário mensal de qualquer pessoa naquela casa. A empregada nova, a que a coordenadora havia contratado na semana anterior sem nem passar por ele, estava sentada na beira da cama. Sentada, não de pé, postura ereta, olhos no chão como mandava o protocolo tácito daquela casa. Sentada, de lado, com o corpo voltado para Dona Lourdes, como se aquela conversa fosse a coisa mais importante que ela tivesse para fazer naquela manhã. Eduardo não entrou. Ficou na fresta. "A senhora está me dizendo que o Eduardo tinha 6 anos e tentou fazer o bolo sozinho?" A voz da empregada tinha um sotaque do interior que ele não conseguiu identificar de imediato. Uma voz tranquila, sem pressa. Dona Lourdes largou a cabeça para trás. Derramou um pacote inteiro de farinha no chão. O cozinheiro quase pediu demissão. Outro acesso de riso. Mas o menino ficou lá com as mãozinhas brancas de farinha, olhando para mim com aquela cara, e disse que ia fazer de novo, que da segunda vez ia dar certo. A empregada sorriu. "Deu?"
Ficou horrível. A voz de Dona Lourdes baixou um tom, mas continuou quente. Mas eu comi tudo, pedi repetição. Uma pausa. Por que não era sobre o bolo? Eduardo sentiu alguma coisa se mover dentro do peito. Alguma coisa que ele não sabia nomear, porque fazia anos que não deixava aquele tipo de coisa chegar suficientemente perto para ter nome. Ele recuou um passo, depois outro. Fechou a porta com cuidado, sem fazer barulho, e foi até o escritório no fim do corredor. Sentou na cadeira giratória de couro, que custou R$8.000, e ficou olhando para a parede. O nome da empregada era Conceição. 34 anos, vinda de Montes Claros, referências de 2 casas anteriores. Tudo checado. Ele sabia disso porque era metódico, porque delegava, mas exigia relatórios, porque havia aprendido cedo que controle era proteção. O que ele não sabia era como ela tinha descoberto em 7 dias o que ele havia esquecido em 7 anos. Conceição Alves tinha chegado àquela mansão de mala pequena e olhos abertos. Não era a primeira casa grande que ela pisava. Havia trabalhado em outras, conhecia o ritmo frio dessas residências, onde o dinheiro esqueceu de ensinar o afeto. Conhecia os patrões que passavam pelos empregados sem olhar nos olhos, as festas elaboradas para impressionar estranhos, enquanto os parentes mais próximos jantavam sozinhos na cozinha da memória. Mas Dona Lourdes tinha algo que puxou a atenção de Conceição logo no primeiro dia. A senhora ficava sentada na poltrona perto da janela do quarto. Não lia, não assistia televisão, não bordava como muitas senhoras da idade. Ficava olhando para o jardim com uma expressão que Conceição conhecia bem. Tinha visto aquela mesma expressão no rosto da própria mãe, anos atrás, numa cidade pequena, numa cadeira de madeira na varanda. Era a expressão de quem esperava que alguém aparecesse na entrada. No segundo dia, Conceição chegou ao quarto com o café da manhã e, em vez de deixar a bandeja na mesa lateral e sair, perguntou: "A senhora gosta de fruta? Posso cortar diferente, se preferir." Dona Lourdes virou o rosto devagar, como quem não estava acostumada a ser consultada. "Goiaba", disse ela, depois de um silêncio. "Não tem goiaba aqui há meses. Nunca peço porque parece frescura." Conceição anotou na memória. Na manhã seguinte, havia goiaba cortada na bandeja. Não foi o fruto que fez Dona Lourdes levar as mãos aos olhos para esconder as lágrimas. Foi perceber que tinha sido ouvida. Eduardo chamou a coordenadora da casa naquela tarde. A Conceição. Ele disse o nome sem preâmbulo, a pasta fechada sobre a mesa, o olhar direto como sempre. Ela tem experiência com idosos? A coordenadora, acostumada à objetividade do patrão, respondeu com a mesma moeda. Tem. Cuidou da mãe em casa por 2 anos antes de falecer, depois trabalhou num lar particular por um tempo. Está aqui pelas referências e pela disponibilidade. Eduardo fez um movimento com a caneta que não chegou a ser uma anotação. Aumente o salário dela em 30% a partir do próximo mês, retroativo a esta semana. A coordenadora piscou. Em 6 anos trabalhando naquela casa, era a primeira vez que ele ajustava um salário sem ser questionada sobre custos, sem pedir planilha comparativa, sem aguardar o fechamento do trimestre. Algum motivo específico para o registro? Eduardo olhou pela janela. O jardim estava quieto, o sol da tarde fazendo sombras longas na grama aparada. Escreve que é por desempenho acima do esperado. Ele saiu da reunião antes que a coordenadora conseguisse formular a pergunta que estava na ponta da língua. Naquela noite, pela primeira vez em quanto tempo ele não conseguia calcular, Eduardo Cavalcante bateu na porta do quarto da mãe antes de dormir. Não era o horário dos médicos. Não era hora de assinar nada ou repassar instruções sobre medicação. Era quase 10 da noite e ele estava de pijama, o que nunca acontecia nos corredores daquela casa. "Pode entrar", disse a voz de Dona Lourdes. Ela estava na cama, o abajur aceso, um livro no colo que ela claramente não estava lendo. Os óculos na ponta do nariz, as mãos sobrepostas sobre a capa. Quando viu o filho parado na entrada com aquela expressão que ela não sabia bem como interpretar, endireitou as costas. Aconteceu alguma coisa? Não. Ele entrou. Puxou a cadeira pequena ao lado da cama, aquela que ninguém nunca usava, e sentou. As mãos espalmadas nos joelhos, os ombros um pouco curvados.
A gravata havia muito ausente. Queria só... Parou. Dona Lourdes esperou. Ela tinha aprendido a esperar. A Conceição me contou que você fez um bolo quando eu era criança. Ele disse por fim. E a mentira era pequena e gentil, porque havia sido ele quem ouviu, não ela quem contou. Eu não me lembrava disso faz tempo. A mãe olhou para ele por um longo segundo. Havia algo no rosto dela que se reorganizava devagar, como uma paisagem depois da chuva. Você tentou fazer o bolo sozinho primeiro. Ficou horrível. Ficou. O canto da boca dela subiu. Mas você comeu tudo também. Você já viu alguém perceber ao vivo o tamanho de um buraco que cavou sem querer? Não com dramatismo, não com choro, apenas com um silêncio que pesa diferente dos outros. Eduardo ficou com os olhos no chão por um momento, as mãos nas palmas dos joelhos. Quando levantou o rosto, havia ali algo que o dinheiro não aprende a fazer. Algo que a agenda de reuniões vai cobrindo com camadas e camadas até sumir do alcance. Me conta mais, ele disse. E Dona Lourdes, que havia passado anos esperando exatamente por aquela frase, fechou o livro que não estava lendo, tirou os óculos com cuidado e começou a contar. Conceição soube da história do aumento pela coordenadora na manhã seguinte, enquanto separava os remédios de Dona Lourdes na cozinha. Não comemorou em voz alta. Agradeceu com um aceno de cabeça, terminou de separar os comprimidos por horário e subiu a escada com a bandeja do café da manhã. Na porta do quarto, antes de bater, ficou parada um segundo. Ouviu do lado de dentro a voz de Eduardo. Depois a gargalhada rouca e feliz de Dona Lourdes. Conceição bateu de leve, esperou o entre da senhora e abriu a porta. O filho estava sentado na mesma cadeira pequena de sempre, mas desta vez sem a pasta, sem o telefone na mão, sem o olho já na direção da saída. Havia uma xícara vazia na mesa de cabeceira, o que significava que ele havia tomado o café ali. Bom dia, seu Eduardo. Bom dia, Dona Lourdes. Conceição. A senhora acenou com a mão. Chega aqui. Tava contando pro Eduardo aquela história da fazenda que você perguntou ontem. Conceição colocou a bandeja com cuidado, ajeitou o suco e puxou um banquinho. Sentou. Olhou para Dona Lourdes com atenção verdadeira. Eduardo observou aquilo. Observou a facilidade com que essa mulher simples, de uniforme verde e mãos calejadas, criava espaço para as pessoas se expandirem. Sem técnica, sem protocolo, apenas estando presente de verdade. Havia uma frase que o pai dele repetia quando ele era criança, antes do dinheiro grande, antes das construtoras, antes de tudo isso virar o que virou. Eduardo, filho, o maior luxo que existe é o tempo que você dá para quem você ama. Ele havia crescido e concluído que o pai estava errado, que o maior luxo era o dinheiro que garantia o tempo livre para dar. Sentado naquela cadeira pequena, ouvindo a mãe rir daquela forma que ele não escutava há anos, Eduardo Cavalcante começou a suspeitar que havia confundido o meio com o fim. 3 semanas depois, ele cancelou 2 reuniões numa sexta-feira. Não avisou o motivo para a tia secretária. Disse apenas que estava ocupado. E estava. Estava na cozinha com a mãe e com Conceição, de avental, com as mãos brancas de farinha, tentando fazer um bolo que provavelmente ficaria horrível. Dona Lourdes sentada numa cadeira ao lado, dando instruções que contradiziam as anteriores, rindo de cada erro. Conceição na bancada oposta, descascando goiabas, fingindo que não estava sorrindo. O bolo ficou afundado no meio e cru nas bordas. Eduardo comeu 2 fatias. Não porque estava bom. Você sabe por quê. No mês seguinte, Eduardo Cavalcante mandou reformar o quarto da mãe. Não para ficar mais luxuoso, para ficar mais claro, com uma varanda nova de frente para o jardim, com uma poltrona boa do lado de uma mesa pequena onde cabiam 2 xícaras. Quando Dona Lourdes viu a varanda pela primeira vez, ficou em silêncio por um tempo que ninguém ousou interromper. Depois virou para o filho e disse, baixinho, era tudo que eu queria. E Eduardo percebeu que ela não estava falando da varanda. Conceição estava no corredor quando ouviu isso. Continuou andando, a bandeja no braço, os olhos secos. Mas a mandíbula estava apertada da forma de quem segura alguma coisa grande que não cabe em palavras. Ela pensou na própria mãe.
Na cidade pequena, na cadeira de madeira, na varanda que nunca foi reformada, mas que tinha a mesma função: esperar que alguém chegasse e ficasse. Ela tinha chegado tarde demais para a própria mãe, mas não tinha chegado tarde aqui. E às vezes é isso. Às vezes a vida te dá uma segunda vez, não para consertar o que você perdeu, mas para honrar quem você perdeu, fazendo por outra pessoa o que você não conseguiu fazer antes. Conceição desceu a escada. A goiaba estava esperando para ser cortada, e ela tinha trabalho a fazer. A goiaba estava sobre a tábua de madeira quando o telefone de Conceição vibrou pela terceira vez seguida. Ela ignorou as duas primeiras. Na terceira, o padrão de vibração era diferente. Era o da irmã. Limpou as mãos no pano de prato, pegou o aparelho e viu 4 mensagens, 2 perdidas, um áudio de 2 minutos e 17 segundos. Não ouviu ali. Não era o lugar. Não era a hora. Guardou o telefone no bolso do avental e terminou de cortar a goiaba. Mas os dedos tremiam levemente sobre a faca. Eram 11 da manhã quando ela desceu até o quartinho nos fundos que era dela naquela casa. Pequeno, com uma janela que dava para o muro, uma cama de solteiro e um armário estreito. Ela havia colocado uma fotografia na prateleira, ao lado do despertador. Uma mulher mais velha, sentada numa cadeira de madeira, sorrindo de lado para quem estava tirando a foto. Conceição sentou na beira da cama e apertou play no áudio. A voz da irmã Valdete chegou carregada de estática de sinal ruim e de alguma coisa pior do que estática. Ceissa, você precisa voltar para cá. O Ramon tá com problema na escola de novo. Dessa vez é sério. A diretora ligou para mim porque você não atende. Falou que ele brigou com um menino mais velho e que se acontecer mais uma vez, eles vão ter que tomar uma providência. Eu não sei mais o que fazer com ele, Ceissa. Ele não me obedece. Ele não obedece ninguém. Fica dizendo que quer a mãe. Fica dizendo. A voz da irmã quebrou. Fica dizendo que a mãe foi embora porque não gosta dele. Conceição ficou com o telefone no colo por um longo tempo, depois que o áudio terminou. A janela do quartinho deixava entrar uma faixa fina de luz que cortava o chão de linóleo. Lá fora, o jardineiro passava o soprador de folhas. A casa continuava seu ritmo de sempre, alheia. Ramon tinha 8 anos. Cabelo crespo, dente da frente quebrado de quando caiu da bicicleta aos 6. Riso fácil demais para ser filho dela, que sempre precisou de motivo para rir. Ela havia saído de Montes Claros há 4 meses. Deixado o filho com a irmã enquanto estabilizava a vida, enquanto juntava dinheiro suficiente para alugar algo decente, para tirar Ramon da escola pública que estava machucando mais do que ensinando, para construir alguma base antes de chamá-lo. Esse era o plano. Os planos de gente como ela tinham o hábito feio de não perguntar se era uma boa hora antes de desmoronar. Ela não disse nada para ninguém naquele dia. Serviu o almoço de Dona Lourdes. Escutou a senhora contar um pedaço de uma história sobre o marido, já falecido há 12 anos, que tinha o costume de cantar desafinado no banheiro de manhã cedo. Sorriu nos lugares certos. Fez as perguntas certas. Só quando Dona Lourdes cochilou na poltrona da varanda nova, a luz da tarde dourada no rosto de quem dorme sem culpa, Conceição ficou parada por um momento olhando para aquela mulher. Pensou em Ramon dormindo na casa da irmã, num quarto que não era o dele, numa cidade que ela havia deixado, com um buraco no lugar onde deveria estar a mãe. A garganta apertou. Ela ajeitou a manta sobre os joelhos de Dona Lourdes com o mesmo gesto de sempre e foi embora do quarto em silêncio. Eduardo estava no escritório quando a coordenadora bateu à porta. Preciso te falar sobre a Conceição. Ele levantou os olhos da tela. Ela pediu folga. Não uma folga normal, seu Eduardo. Ela pediu para ir embora por um tempo. Disse que tem um filho em Minas com problema e que precisa resolver. Não deu prazo, não deu data de volta, deixou a carta aqui. Eduardo ficou olhando para o envelope que a coordenadora colocou sobre a mesa. Papel dobrado em 3, com letra miúda e irregular de quem aprendeu a escrever com cuidado, porque papel era escasso. Você leu? Ela deixou aberto, li por obrigação do cargo. O que diz? A coordenadora hesitou.
pede desculpas pela inconveniência, agradece a oportunidade. Diz que entende se a vaga não puder ser mantida. Uma pausa. E pede, se possível, que alguém cuide para que Dona Lourdes continue tendo goiaba no café da manhã. Eduardo ficou em silêncio. A coordenadora aguardou porque havia aprendido a ler os silêncios dele. Este, porém, era novo. Não era o silêncio de quem está calculando. Era o de quem foi pego de surpresa por alguma coisa que não entra em planilha. Onde ela está agora? Nos fundos. Acho que arrumando as coisas. Eduardo se levantou. Conceição estava com a mala pequena aberta sobre a cama quando ouviu a batida na porta do quartinho. 3 batidas firmes. Não era o jeito da coordenadora, que batia 2 vezes rápido. Não era o da Dona Lourdes, que mal conseguia subir a escada dos fundos. Ela abriu a porta. Eduardo Cavalcante estava no corredor estreito com a carta aberta na mão. E uma expressão que ela não sabia bem interpretar. O filho, ele disse. Sem preâmbulo, como era o jeito dele. Quantos anos? 8. O problema na escola é sério? Conceição endireitou os ombros. Tinha dignidade demais para encolher. É gerenciável. Ele é uma criança boa. Tá com saudade, tá com raiva, tá expressando do jeito errado. Isso tem conserto. Você precisa ir pra lá. Preciso. Sem hesitação. Sei que complica tudo aqui, mas não tem como eu ficar sabendo do que eu sei e continuar aqui como se não soubesse. Eduardo olhou para a mala, para a fotografia na prateleira, para a mulher à sua frente que havia passado semanas inteiras cuidando da mãe dele como se fosse família, e que agora estava naquele quartinho de janela para o muro, sozinha com uma mala pequena e uma conta que não fechava. Você vai de ônibus? Tem ônibus às 3 da tarde. Ele ficou quieto por um segundo. 2. A mandíbula dele se mexeu de um jeito que ela ainda não tinha aprendido a decifrar. Não vai de ônibus. Conceição franziu o senho. Eu mando um carro até Montes Claros. A voz era direta, sem enfeite. E a vaga continua sendo sua, com salário integral durante a ausência. Antes que ela pudesse abrir a boca. Não é favor. É o que qualquer empregador responsável faria por uma funcionária em situação de emergência familiar. A palavra responsável soou como desculpa. Os 2 sabiam que era mais do que isso. Conceição ficou olhando para ele por um momento longo. Seu Eduardo. Quanto tempo você precisa? Ela calculou. O realismo de quem foi criado sem margem para a ilusão. 2 semanas, talvez 3. Para resolver a situação na escola, para estabilizar o Ramon, para ver se tem como trazer ele comigo ou arranjar algo melhor. Traga ele. Ela parou no meio da frase. Há um apartamento no 2º andar dos fundos que não é usado. Eduardo disse com o mesmo tom de quem discute metragem de uma obra. Tem 2 quartos. A escola aqui no bairro é boa. E minha mãe... Uma pausa. A mais humana que ela já tinha ouvido vir dele. Minha mãe ia gostar de ter uma criança na casa. O quarto ficou quieto. Lá fora, o soprador de folhas havia parado. O sol da tarde entrava pela fresta da janela estreita e fazia um quadrado de luz no linóleo. Conceição sentiu as bordas dos olhos queimarem. Não era choro. Era aquela coisa que acontece quando você carregou peso demais, por tempo demais, e alguém, sem avisar, tira uma parte do peso das suas mãos. O corpo fica sem saber o que fazer com a leveza repentina. Ela pensou na mãe, na cadeira de madeira, na varanda que ela nunca tinha conseguido reformar. Por que o senhor está fazendo isso? Eduardo olhou para a carta na mão, depois para ela. Porque você me ensinou alguma coisa que eu deveria ter aprendido sozinho faz muito tempo. A voz estava quieta, sem ornamento. E por que você pediu para cuidarem da goiaba? Conceição deu uma risada curta, involuntária, que saiu torta de tanto segurar. Eduardo dobrou a carta e colocou no bolso. O carro sai às 4. Isso te dá tempo de avisar sua irmã e se despedir da minha mãe. Uma pausa. Ela vai querer se despedir. Ele virou e foi embora pelo corredor estreito, os passos firmes, a nuca reta. Conceição ficou parada. Depois começou a dobrar as roupas de volta para a mala, mas desta vez diferente. Não com o peso de quem guarda porque não tem para onde ir, com o peso de quem sabe que vai voltar. Há uma diferença. Quem já fez as 2 malas sabe. Dona Lourdes não chorou quando Conceição foi se despedir.
Ficou de mãos dadas com ela por um momento, aquelas mãos marcadas por décadas de uma vida longa, e disse apenas: "Vai buscar teu filho, menina. Aqui não vai a lugar nenhum sem você." Depois, soltou as mãos, ajeitou os próprios óculos e voltou o rosto para a estátua à janela. Conceição saiu do quarto e foi até o carro que esperava na entrada. Ramon estava em Montes Claros, num quarto que não era dele, com um buraco no lugar onde deveria estar a mãe. Daqui a algumas horas, esse buraco ia fechar. Às vezes as coisas chegam tarde. Às vezes chegam pelo caminho mais longo, pelo mais difícil, pelo mais humilhante. Mas chegam. O portão da escola estava fechado quando o carro parou do outro lado da rua. Conceição ficou olhando pela janela por um segundo. Era uma escola pequena, muro de tijolo pintado de amarelo desbotado. Uma placa de metal com o nome em letras que o sol havia ido apagando aos poucos. O mesmo tipo de escola que ela mesma havia frequentado. O mesmo tipo de pátio que você consegue imaginar pelo som mesmo sem ver. Chinelo batendo no cimento, alguém gritando um nome, bola quicando em ritmo irregular. O motorista que Eduardo havia mandado, um homem quieto de cabelos brancos chamado Seu Newton, perguntou se ela queria que ele esperasse. "Pode ir", ela disse. "Fica longe daqui a casa da minha irmã. Eu vou a pé." Seu Newton olhou para a mala no banco de trás, para os sapatos dela, para a distância que provavelmente havia entre aquele portão amarelo e onde quer que fosse a casa da irmã. Não disse nada. Colocou o carro em ponto morto e ficou. Conceição sorriu de lado, pegou a mala e desceu. A Valdete abriu a porta antes que ela batesse. Irmãs que cresceram juntas desenvolvem um radar que não precisa de campainha. A Valdete estava no corredor com uma expressão que era uma mistura de alívio, exaustão e aquela raiva específica de quem amou demais uma pessoa por muito tempo e pagou caro por isso. As duas se abraçaram sem dizer nada. O abraço durou mais do que os abraços de chegada costumam durar. Era o tipo de abraço que faz balanço, que conta os meses, os telefonemas perdidos, as noites em que uma ficou acordada pensando na outra sem ligar, porque era tarde e porque o orgulho é uma coisa pequena que ocupa muito espaço. "Ele tá no quarto", Valdete disse sem soltar completamente. "Dormindo." Ou fingindo que tá dormindo, que é o que ele faz quando quer evitar conversa. Igual a mim quando era pequena. Igual a você quando era grande também. Conceição soltou um sopro que poderia ter sido riso em outras circunstâncias. Elas foram para a cozinha. Valdete pôs água para ferver, sem perguntar se ela queria café, porque havia coisas que não precisavam de pergunta. Conceição sentou na cadeira de sempre, a que ficava de frente para a janela que dava para o quintal. O quintal estava do mesmo jeito. A mangueira que o pai havia plantado ainda estava lá, mais alta agora, a sombra dela maior. "Me conta", Conceição disse. Valdete virou de costas para a pia, os braços cruzados sobre o peito. Quando fazia isso, parecia a mãe. Conceição nunca dizia isso em voz alta porque a Valdete ficava brava, mas pensava toda vez. Foi na semana passada. Um menino mais velho, uns 11 anos, ficou tirando sarro do Ramon no intervalo. Não sei o que falou, a diretora não quis entrar em detalhe comigo, mas foi sobre a mãe dele. Uma pausa. "Sobre você." Conceição ficou quieta. O Ramon foi lá e empurrou o menino. O menino caiu, bateu o joelho. Começou a chorar. Aí a professora viu a parte de depois, não viu o começo, e levou o Ramon para a direção como se ele tivesse atacado sem motivo. Valdete desviou o olhar por um segundo. Ele não se defendeu. Ficou na sala da diretora sem falar nada. Quando eu fui buscar, perguntei o que tinha acontecido, e ele disse: "Nada, tia. Só isso. Nada." O silêncio na cozinha tinha textura. O que o menino falou sobre mim? Valdete demorou um segundo a mais do que deveria. Que sua mãe foi embora porque não queria você. O cheiro do café começou a subir do bule. Lá fora, um pássaro passou rápido pela janela do quintal, uma risca escura contra o azul. Conceição ficou com as mãos espalmadas sobre a mesa. Os dedos se fecharam devagar. Não em punho, mas naquele gesto de quem precisa de algo sólido por um momento. 8 anos. O filho dela tinha 8 anos
e estava defendendo Sim, o nome dela, na frente de uma escola com o único recurso que uma criança de 8 anos tem quando as palavras ainda não chegaram. Você sabe o que é descobrir que seu filho lutou por você enquanto você estava longe cuidando da mãe de outro homem? Não é culpa pura. É mais complicado que isso. É culpa e amor e necessidade e escolha. E a conta impossível de quem não tem o luxo de fazer tudo certo ao mesmo tempo. Ela foi até o quarto devagar. A porta estava entreaberta, a luz apagada, mas o sol da tarde espichava um fio de claridade por baixo da persiana mal fechada. Ramon estava deitado de lado, de costas para a porta, o cobertor puxado até o ombro apesar do calor. O cabelo crespo amassado do travesseiro. A respiração irregular de quem não está dormindo, mas quer que acreditem que está. Conceição ficou parada na entrada por um momento. Depois atravessou o quarto, foi até a beira da cama e deitou ao lado do filho sem dizer uma palavra. Ramon ficou rígido por um segundo. Depois os ombros desceram. A respiração mudou. O corpo inteiro mudou. Aquela forma que os corpos têm de reconhecer quem eles estavam esperando antes mesmo que a mente dê permissão para acreditar. Ele virou. Conceição viu o rosto do filho de frente pela primeira vez em 4 meses. O dente quebrado, o osso da bochecha que havia ficado mais marcado, os olhos que eram iguais ao do pai, mas carregavam uma expressão que era completamente dela. Essa mistura específica de teimosia e ternura que a Valdete dizia que era o traço mais perigoso da família. Ramon não falou. Ela também não. Ele abriu os braços com o gesto direto das crianças que ainda não aprenderam a ter vergonha de precisar, e ela o puxou para perto com o gesto das mães que carregaram o peso de estar longe e precisam desfazer esse peso antes que ele endureça demais para dissolver. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois tentou medir. Lá fora, a mangueira do avô balançava levemente. O pássaro voltou para o galho. A Valdete fazia barulho de propósito na cozinha para não entrar no quarto e acabar chorando também. Quando Ramon finalmente falou, a voz saiu abafada no ombro dela. Você voltou por causa da escola? Voltei por causa de você. Não é a mesma coisa? Conceição pensou na resposta por um segundo. Não, a escola é um motivo. Você é o motivo. Ramon ficou quieto. O menino mentiu. Ele disse depois. Você não foi embora porque não gosta de mim. Não, você foi porque precisava trabalhar. Sim, mas você voltou. Voltei. Outra pausa. Mais curta dessa vez. Vai embora de novo? Conceição respirou fundo. A resposta honesta era a única que ela podia dar, porque havia coisas que o filho dela já entendia melhor do que ela gostaria que um menino de 8 anos precisasse entender. Vou? Ela disse. Mas dessa vez você vem comigo? Ramon nunca havia saído de Montes Claros. Na manhã seguinte, quando Conceição contou sobre a casa em São Paulo, sobre o apartamento de 2 quartos, sobre a escola boa no bairro, sobre Dona Lourdes e o jardim enorme, ele ficou escutando com aquela expressão específica das crianças que querem muito acreditar, mas já aprenderam que cuidado é necessário antes de acreditar. A mulher idosa é legal? É. E o filho dela? Conceição pensou em Eduardo Cavalcante com a carta dobrada na mão no corredor estreito dos fundos. É sério, mas é justo. Tem criança lá? Vai ter você. Ramon fez uma careta de quem considera isso insuficiente. Não tem cachorro? Não. Podia ter. Vou ver o que posso fazer. Ele pegou o garfo, pegou o prato e começou a comer o ovo mexido da Valdete com o apetite tranquilo de quem acabou de resolver uma questão importante. A Valdete, ao fundo, fingiu que não estava sorrindo, mas a orelha direita dela ficou vermelha, que era o que sempre acontecia quando ela tentava esconder emoção e não conseguia. Conceição tomou o café olhando para o filho. Pensou na mãe, na cadeira, no quanto ela havia querido trazer a mãe para perto quando ainda era possível, e sempre havia um motivo para deixar para depois. Trabalho, dinheiro, distância, timing. Sempre havia um motivo, até não haver mais ninguém para trazer. Ela não ia cometer o mesmo erro 2 vezes. Na tarde da viagem, antes de saírem, Conceição foi ao cemitério.
Deixou o Ramon com a Valdete. Pegou um ônibus, desceu 2 paradas antes do ponto final. Andou o restante. A campa da mãe era simples. Uma cruz de cimento, o nome em letras gravadas, as datas. Não havia flores, porque ela não havia tido como trazer flores. Conceição ficou de pé diante dela por um tempo que não tentou calcular. Não orou em voz alta. Não havia palavras necessárias. Havia só ela e a memória de uma mulher que havia ensinado tudo o que ela sabia sobre estar presente. E o peso de ter demorado para aprender que presença era ensinamento, não obrigação. Tô indo buscar o menino. Ela disse por fim, baixinho, para ninguém e para alguém ao mesmo tempo. Do jeito que a senhora sempre fez por mim. O vento moveu as folhas secas ao redor da campa. Ela ficou um pouco mais. Depois virou e foi embora. 2 dias depois, um carro de placa de São Paulo parou em frente à casa da Valdete às 7 da manhã. Seu Newton desceu, tirou o boné, cumprimentou a Valdete com um aceno respeitoso e abriu o porta-malas para a mala de Conceição. Ramon ficou olhando para o carro com os olhos arregalados de quem nunca tinha entrado num veículo daquele tamanho. Cabe minha mochila lá dentro? Cabe você. Sua mochila e mais uns 3 Ramon, se você quiser. Ele considerou isso seriamente. Depois abraçou a tia Valdete com a mesma força direta de sempre, pegou a mochila e foi em direção ao carro com o passo determinado de quem já tomou a decisão e não vê razão para hesitar. A Valdete ficou na porta olhando. Conceição a abraçou por último. Desta vez o abraço era diferente do da chegada. Era o abraço de partida de quem vai, mas não some. De quem tem endereço agora, não só um número de telefone que às vezes atende e às vezes não. Cuida do meu menino lá, Valdete disse no ouvido dela. Sempre cuido. E de você também, Ceissa. Conceição não respondeu, mas apertou a irmã mais forte por um segundo, antes de soltar. A estrada para São Paulo dura pouco mais de 6 horas, pela rota que seu Newton conhecia de cor. Ramon dormiu as 2 primeiras. Acordou quando o paisagismo começou a mudar, quando o cerrado foi cedendo espaço para o tráfego mais denso, para os painéis de publicidade, para a geometria diferente de uma cidade grande. Ficou com o rosto colado na janela. Conceição o observava pelo reflexo no vidro. Mãe, ele disse, sem tirar os olhos da paisagem que passava. A senhora que a gente vai morar com ela. Ela é como a vovó era? Conceição ficou um segundo com a pergunta. Um pouco, ela disse. Ela precisa de alguém que lembre ela que ela ainda está aqui. Ramon processou isso com a seriedade silenciosa das crianças que entendem mais do que parecem. Eu posso ajudar nisso, ele disse, como se fosse a coisa mais simples do mundo. E Conceição olhou para o filho de 8 anos com o dente quebrado e o cabelo amassado da viagem. Para esse menino que havia empurrado um outro menino em defesa do nome dela sem nunca ter pedido nada em troca. E sentiu alguma coisa se assentar dentro do peito. A estrada continuava. A cidade se aproximava. E ela estava indo na direção certa. Dona Lourdes estava na varanda nova quando o carro entrou pelo portão. Eduardo havia avisado que elas chegariam naquela tarde. A coordenadora havia preparado o apartamento do 2º andar. A escola havia sido verificada. A matrícula estava em processo. Tudo organizado. Tudo no controle. Era o jeito dele. Mas Eduardo estava no escritório quando o carro parou. Foi a Dona Lourdes quem viu primeiro, lá de cima, pela grade da varanda. A mulher de uniforme verde descendo do carro. E ao lado dela, um menino de mochila nas costas que olhava para essa mansão com a boca entreaberta e os olhos do tamanho de toda a expectativa que cabe em 8 anos de vida. Dona Lourdes apoiou as 2 mãos no corrimão da varanda. O menino levantou o rosto, varreu a fachada com o olhar e parou quando chegou à varanda. Os 2 ficaram se olhando por um segundo. Então Ramon levantou a mão e deu um aceno largo, desajeitado, completamente sem cerimônia. O tipo de aceno que as crianças dão para estranhos antes de decidirem que gostam deles. Dona Lourdes soltou uma gargalhada, a primeira que aquela varanda nova ouvia. Eduardo ouviu o riso da mãe do escritório. Levantou os olhos da tela. Ficou escutando por um segundo aquele som que havia voltado para aquela casa por causa de uma bandeja de café da manhã e uma goiaba.
fechou o notebook e foi descer. Ramon acordou no primeiro dia no apartamento novo às 5h40 da manhã. Não por costume, não por obrigação. Acordou porque o silêncio era diferente. Em Montes Claros, o silêncio da madrugada tinha textura conhecida. O cachorro do vizinho, o ônibus das 5 passando na rua de baixo, o barulho específico da geladeira velha da tia Valdete, que se cava de hora em hora como um relógio torto. Aqui o silêncio era mais denso, mais estranho. E o estranho acordava. Ele ficou deitado olhando para o teto por um tempo. O quarto era maior que o que ele tinha na casa da tia. Tinha uma janela de verdade, não uma janela de basculante que abria pela metade. A cama era firme do jeito que ele gostava. E havia um cheiro diferente no ar. Não ruim, apenas diferente. Aquele cheiro de lugar novo que leva uns dias para virar cheiro de casa. Levantou sem fazer barulho, foi até a janela e abriu. O jardim da mansão estava lá embaixo, ainda escuro, a grama com aquele brilho úmido da madrugada. Uma luz acesa numa das janelas do andar de cima. E no jardim, quase invisível na penumbra, uma figura sentada num banco de pedra perto da roseira. Ramon franziu o senho. Pegou a mochila, tirou o casaco e foi. Conceição ouviu a porta do apartamento abrir e fechou os olhos por um segundo. Contou até 10 mentalmente. Não por paciência, mas porque havia aprendido que as crianças precisam de 10 segundos para tomar decisões que os adultos tentam tomar por elas. Quando abriu os olhos, o filho não havia voltado. Havia descido. Ela ficou na janela da cozinha observando. Ramon atravessou o jardim com as mãos no bolso do casaco, os pés molhando na grama, até chegar ao banco de pedra onde Eduardo Cavalcante estava sentado com uma xícara de café e um tablet que ele claramente não estava lendo. Os dois ficaram se olhando. Eduardo era um homem que não sabia lidar com crianças da mesma forma que não sabia lidar com silêncios não produtivos, com conversas que não tinham pauta, com situações que não cabiam em agenda. Mas havia alguma coisa naquele menino de mochila e casaco que o olhava de frente sem nenhuma cerimônia, que tornava o protocolo impossível de aplicar. "Você é o filho da Conceição", Eduardo disse. Não era pergunta. "Sou." Ramon apontou para o tablet. "O senhor estava trabalhando?" "Tentando." "Por que às 5 da manhã?" Eduardo olhou para a xícara. "Hábito." Ramon considerou isso. Depois apontou para o banco. "Posso sentar?" Eduardo fez um gesto com a cabeça que era permissão sem ser convite, porque convite era demais para um homem que não havia praticado o gesto em muito tempo. Ramon sentou. Ficou olhando para o jardim por um momento, com aquela seriedade específica das crianças que estão processando um lugar novo e não tem vergonha de levar o tempo que for necessário. "É um jardim grande", ele disse. "É. Tem bicho aqui?" "Passarinho. Às vezes lagarto no muro." "Lagarto de que tipo?" Eduardo piscou. "Não sei." Ramon virou o rosto para ele com uma expressão que era quase professoral. "Se o senhor me mostrar o lagarto, eu descubro. Tem um livro de répteis." "Bem, tem o livro no celular, que é melhor porque tem foto." Eduardo ficou olhando para aquele menino por um segundo longo. Havia algo desarmante num ser humano que não sabia ainda que precisava guardar coisas, que oferecia o que tinha sem calcular o que ia receber em troca, que sentava num banco frio às 5 da manhã com um homem que não conhecia e falava de lagarto como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Eu mostro o lagarto quando aparecer", Eduardo disse. Ramon acenou com a cabeça, satisfeito. "Combinado." Conceição fechou a janela da cozinha e foi fazer o café. Havia uma expressão que a mãe usava quando as coisas tomavam o rumo certo, sem que ninguém precisasse forçar. Ela nunca tinha conseguido traduzir em palavras, mas reconhecia o sentimento. Era aquela sensação de encaixe suave. Não o encaixe barulhento das forças que batem de frente, mas o encaixe quieto das coisas, que simplesmente pertencem ao mesmo lugar. Ela estava sentindo isso agora. Colocou a água para ferver, separou as xícaras e começou a preparar a bandeja de Dona Lourdes com o cuidado de sempre. Goiaba cortada em pedaços pequenos, pão ainda morno, o mel que a senhora havia pedido uma vez de passagem e que Conceição havia anotado na memória como se fosse instrução de trabalho.
Às 6h15, subiu a escada. Bateu na porta do quarto de Dona Lourdes 3 vezes, esperou o entre da voz ainda rouca do sono e abriu. A senhora estava sentada na beira da cama, os cabelos brancos despenteados, os óculos na mão antes de colocá-los. Havia um momento específico da manhã em que as pessoas mostram o que são antes de lembrar que o mundo está olhando. Dona Lourdes, naquele momento, era só uma mulher velha e cansada que precisava de uns minutos antes de ser a matriarca da mansão. Conceição colocou a bandeja com cuidado, ajeitou o travesseiro atrás das costas dela e entregou os óculos. "O menino chegou bem?" Dona Lourdes perguntou, colocando os óculos com aquela precisão lenta dos que já não confiam na própria coordenação. "Acordou antes de mim. Filho de peixe." A voz da senhora estava bem humorada. "Onde ele está?" "No jardim com seu Eduardo." Dona Lourdes parou com a xícara no ar. Virou o rosto devagar para Conceição. Havia naquele olhar algo que Conceição já havia aprendido a reconhecer nas semanas trabalhando ali. Era a expressão de quem passou anos querendo alguma coisa sem ter coragem de pedir, porque havia desistido de acreditar que era possível, e que agora ficava sem saber o que fazer quando a coisa simplesmente acontecia. "Ele foi", Dona Lourdes disse. Baixinho. Não era pergunta. "Foi?" A senhora olhou para a janela. O jardim estava lá embaixo, a luz da manhã chegando devagar pelos galhos. E lá, no banco de pedra perto da roseira, havia 2 vultos sentados, um grande e um pequeno, que do ângulo dali pareciam estar olhando para o mesmo ponto do horizonte. Dona Lourdes ficou com a xícara na mão sem beber. Os ombros dela desceram de um jeito que não era cansaço. Era o contrário. Era o jeito que os ombros ficam quando soltam alguma coisa que estavam segurando há muito tempo. A primeira semana passou com a lógica estranha das coisas novas. Ramon foi à escola nova na terça, voltou na quarta dizendo que tinha um colega chamado Theo, que sabia o nome de todos os times do campeonato paulista. Na quinta, Theo estava na porta da mansão às 4 da tarde perguntando se Ramon podia brincar. A coordenadora, que nunca havia processado essa categoria de visita, olhou para Conceição com a expressão de quem precisava de um protocolo que não existia. Conceição abriu o portão. Eduardo chegou às 7 da tarde e encontrou 2 meninos no jardim tentando achar o lagarto no muro com uma lanterna de celular. Ficou parado na entrada da garagem por 1 segundo, a pasta no braço, as chaves na mão. Depois foi até eles. "Esse é o muro certo", ele disse. "Mas ele só aparece quando o sol aquece a pedra. De manhã cedo." Ramon olhou para ele. "O senhor sabia o lagarto. Sabia o lagarto. Por que não falou antes? Não perguntou antes." Ramon considerou a lógica disso com seriedade. "Theo, o homem sabe do lagarto." Depois para Eduardo. "O senhor pode vir amanhã às 5 de manhã mostrar pra gente?" Eduardo olhou para os 2 meninos com as lanternas de celular no meio do jardim às 7 da noite. "Posso", ele disse. E foi. Dona Lourdes ficou sabendo da história do lagarto pelo Ramon, que subiu para contar no dia seguinte com o entusiasmo de quem acaba de descobrir um tesouro arqueológico. A senhora ouviu tudo com atenção total, fez as perguntas certas e no final disse que quando ela era criança, havia um lagarto enorme na fazenda do pai que a assustava toda manhã. Ramon pediu para ela contar mais sobre a fazenda. Ela contou. Depois pediu sobre o marido de Dona Lourdes. Ela contou também. E sobre Eduardo quando era pequeno. Dona Lourdes contou isso com um brilho específico nos olhos. O brilho de quem finalmente tem audiência para as histórias que ficaram represadas por anos sem ter para quem ir. Ramon ouvia com a boca entreaberta e os cotovelos na grade da varanda, o queixo nas mãos, completamente presente da forma que só crianças e pessoas muito sábias conseguem ser. Conceição, da porta do quarto, observava aquilo. Havia uma coisa que ela nunca havia dito para ninguém, nem para a Valdete, nem para a mãe quando ainda estava viva. Uma coisa que ela sabia de si mesma com aquela clareza incômoda das verdades que você conhece, mas não formula porque formular dói. Ela havia ido embora de Montes Claros para dar ao filho uma vida melhor. Isso era verdade e estava certo. Mas havia também uma parte menor e menos honrosa da história.
Uma parte que ela carregava no fundo como pedra no bolso, que era esta. Ela havia ido embora também, porque precisava de um lugar onde não fosse a filha que não chegou a tempo, a mãe que não estava presente, a irmã que devia demais. Onde pudesse começar do ponto onde chegava, sem o peso do que havia deixado para trás. Essa parte ela não contava, mas vivia com ela. E estava aqui também, nessa mansão, nesse trabalho, nessa varanda com Dona Lourdes e Ramon. Essa conta não inteiramente quitada que ela pagava com cada goiaba cortada, com cada manhã acordada antes do sol, com cada história escutada até o fim. Não era penitência. Era mais complicado do que penitência. Era a forma que ela havia encontrado de transformar o que havia perdido em algo que ainda podia dar. Na terceira semana, Eduardo chamou Conceição para uma conversa no escritório. Ela entrou com a postura reta de sempre. Aquela postura que não era rigidez, mas era a arquitetura que a vida havia construído nela ao longo dos anos. Sentou na cadeira que ele indicou, as mãos no colo, o olhar direto. Eduardo ficou de pé perto da janela. Era o jeito dele quando o assunto era sério. Como se precisasse de espaço entre ele e a conversa. A escola mandou um relatório sobre o Ramon. Conceição não mudou a expressão. Bom ou ruim? Bom. Uma pausa. A professora diz que ele tem facilidade incomum com interpretação de texto, que faz perguntas que os outros alunos não fazem. Eduardo olhou para ela, que tem o hábito de escutar até o fim antes de responder. Conceição ficou quieta. Ela perguntou quem ensinou isso a ele. Ninguém ensinou. Ele aprendeu observando. Observando quem? A pergunta ficou no ar com um peso que nenhum dos dois fingiu não sentir. Conceição olhou para as mãos no colo por um segundo. Depois levantou o rosto. Aprendi com minha mãe que a maioria das pessoas só quer ser ouvida até o fim. Que você não precisa ter resposta. Precisa ter tempo. Os ombros dela não caíram, nem subiram. Apenas estavam onde sempre estavam. O Ramon cresceu vendo isso. Eduardo ficou olhando para ela. Havia uma pergunta que ele estava formulando há semanas, desde o corredor estreito dos fundos, desde a carta dobrada no bolso, desde o bolo de farinha e a gargalhada da mãe. Uma pergunta que um homem como ele não fazia, porque perguntar era admitir que não sabia. E não saber era vulnerabilidade. E vulnerabilidade era risco. Mas havia um menino de 8 anos que sentava em bancos frios às 5 da manhã, com estranhos sem pedir permissão para isso. E Eduardo havia aprendido alguma coisa com aquilo. Como você faz isso? Ele disse. Enxergar o que as pessoas precisam antes que elas saibam pedir. Conceição ficou com a pergunta por um momento. Perdi muita gente. Ela disse por fim. Simples, sem drama. Quando você perde, aprende a prestar atenção enquanto ainda tem tempo. O escritório ficou quieto. Lá fora, do jardim, chegou o som inconfundível de Ramon gritando o nome do Theo por cima do muro. Aquela voz aguda de criança que ainda não aprendeu que o volume interno e o volume externo são coisas diferentes. Eduardo olhou para a janela. O canto da boca subiu levemente, aquele movimento mínimo que nos últimos anos havia sido a única forma de sorriso que ele praticava. Estava mudando, devagar, da forma que as coisas reais mudam, sem que você consiga apontar o dia exato, mas com uma consistência que você começa a reconhecer quando olha para trás. Tem mais alguma coisa que você precisa para se estabelecer aqui? Eduardo disse, voltando ao tom de quem tem pauta. Tenho um pedido. Fala. Conceição juntou levemente as mãos. Minha irmã Valdete. Ela está em Montes Claros sozinha, trabalha em 2 empregos. Não tem ninguém perto. Não estou pedindo emprego para ela aqui. Uma pausa. Estou pedindo que o senhor me deixe ajudá-la sem que isso afete meu trabalho. Às vezes precisarei de uma tarde. Às vezes precisarei mandar dinheiro no meio do mês. Preciso saber que posso fazer isso sem esconder. Eduardo ficou olhando para ela. Havia algo naquela mulher que ele não conseguia enquadrar em nenhuma categoria que o mundo havia lhe ensinado. Ela não pedia demais. Não pedia de menos. Pedia exatamente o que precisava, com a precisão de quem já fez as contas muitas vezes antes de abrir a boca. Pode? Ele disse.
E se precisar de ajuda além disso, fala. Conceição assentiu uma vez, levantou e foi em direção à porta. Conceição. Ela parou sem virar. Obrigado, Eduardo disse, pelo que você fez pela minha mãe, pelo que você continua fazendo. Uma pausa que era mais difícil do que qualquer negociação que ele havia conduzido. Pelo que você está fazendo por essa casa sem que ninguém tenha pedido. Conceição ficou parada por um segundo. Depois virou o rosto o suficiente para que ele visse o perfil dela. Seu pai estava certo, ela disse. Eduardo franziu o senho. O maior luxo é o tempo que você dá para quem você ama. Ela terminou de virar em direção à porta. Sua mãe me contou que ele dizia isso. E saiu. Eduardo ficou sozinho no escritório. Ficou olhando para essa janela por um tempo que não cronometrou. Depois pegou o telefone e cancelou a reunião das 6. Naquela noite, pela primeira vez em quanto tempo não importava calcular. A mesa grande da sala de jantar da mansão estava com 5 lugares. Dona Lourdes na cabeceira, como sempre deveria ter sido. Eduardo ao lado dela, a gravata ausente, as mangas da camisa dobradas no cotovelo. Conceição do lado oposto. Ramon entre os dois lados, porque era impossível colocá-lo em qualquer lugar fixo sem que ele gravitasse para o centro de qualquer coisa. E o 5º lugar, que a coordenadora havia posto sem que ninguém mandasse, simplesmente porque havia 5 pessoas para jantar e 5 lugares fazia sentido. O Theo havia ido embora às 6, mas havia deixado um desenho que fez no jardim, uma tentativa de retratar o lagarto ainda não encontrado, que Ramon havia colado na parede do apartamento com fita adesiva. Ramon estava contando para Dona Lourdes sobre o lagarto com o nível de detalhe de um documentarista. Dona Lourdes estava ouvindo com atenção total. Eduardo servia o pão sem ser pedido. Conceição olhou para a mesa. Para esses 4 seres humanos que 4 meses atrás não se conheciam, que o acaso ou outra coisa havia colocado no mesmo espaço, que haviam encontrado nos outros exatamente o que estava faltando em cada um. Uma mãe que precisava ser lembrada que ainda estava aqui. Um filho que havia esquecido que ela precisava disso. Uma criança que não sabia ter cerimônia com ninguém. E ela, que havia aprendido com perda, a não desperdiçar presença. Às vezes as famílias não são as que você nasce. São as que você encontra quando para de correr rápido o suficiente para prestar atenção. 3 meses depois, Valdete recebeu uma ligação de Conceição. Tô te ligando para avisar. Conceição disse do lado de lá. Vou mandar a passagem, vem passar o mês aqui. Valdete ficou quieta por um segundo. E o emprego? Conversei com o Eduardo. Tem uma vaga na administração da casa que está aberta. Se você quiser, é sua. Sem pressão. Se não quiser, vem de visita mesmo. A irmã mais velha das duas ficou com o telefone na mão, a orelha direita ficando vermelha da forma que sempre ficava. Ceissa. Você tá bem? Conceição olhou pela janela do apartamento. O jardim lá embaixo, o sol da tarde nas roseiras, e Ramon tentando ensinar o Theo a identificar pássaros com o livro de répteis, porque o livro de répteis era o único que ele tinha, mas havia decidido que servia para qualquer bicho. Tô, ela disse, pela primeira vez em muito tempo. Tô. O lagarto apareceu numa terça-feira de manhã. Eduardo e Ramon estavam no banco de pedra às 5h20 quando ele saiu do muro, devagar, aquele movimento antigo e cauteloso de quem existe há muito mais tempo do que qualquer um ali. Ramon não disse nada. Pegou o celular com cuidado, abriu o livro, deslizou as fotos com o polegar. Teju, ele disse por fim, em voz baixa para não assustar. Tupinambis merianai. Inofensivo, come fruta e inseto. Gosta de sol. Eduardo olhou para o lagarto. Depois para o menino. Você estudou isso antes de vir. Estudei assim que o senhor falou que tinha lagarto. Ramon não tirou os olhos do animal. Sempre é melhor chegar preparado para alguma coisa do que chegar esperando a coisa te ensinar do zero. O silêncio do jardim era o silêncio das 5 da manhã. Denso e limpo ao mesmo tempo. Eduardo ficou com aquela frase por um momento. Havia um menino de 8 anos lhe ensinando sobre preparação, sobre presença, sobre chegar com atenção antes de chegar com respostas.
O lagarto ficou imóvel por mais um instante. Depois deslizou de volta entre as pedras e sumiu. Ramon abaixou o celular. Vai voltar amanhã. Você acha? Todo dia no mesmo lugar, na mesma hora. É o jeito dos Tejus. Uma pausa. É o jeito de bastante coisa. Eduardo olhou para o muro onde o lagarto havia desaparecido. Era o jeito de bastante coisa. Era o jeito da mãe esperando na poltrona. Era o jeito da Conceição subindo a escada com a bandeja toda manhã. Era o jeito do pai repetindo a frase sobre o luxo do tempo até que o filho crescesse o suficiente para entender. Todo dia no mesmo lugar, na mesma hora. Até que alguém preste atenção. O mês de Valdete virou 2. Ela não pediu para ficar. Não precisou. A casa foi fazendo isso por ela, da forma silenciosa que os lugares certos fazem quando você para de resistir. Na primeira semana, ela ficou com aquela postura de visita, desculpas pelo espaço ocupado, cuidado excessivo com cada objeto tocado. Na segunda semana, ela estava na cozinha com Conceição às 6 da manhã, discutindo a melhor forma de fazer o quibe que a mãe das duas fazia diferente de qualquer receita escrita. Eduardo perguntou à coordenadora sobre a vaga uma vez. A coordenadora disse que Valdete havia pedido mais uma semana para decidir. Eduardo não perguntou mais. Deixou a semana passar. E a seguinte. Na terceira semana, Valdete entrou no escritório, bateu a porta com os nós dos dedos 3 vezes firme e disse que queria a vaga. Eduardo perguntou quando ela podia começar. Ela disse que já havia começado. Ele olhou para a agenda da semana na tela, que estava organizada de uma forma diferente da que ele havia deixado, com os compromissos agrupados por tipo e não por horário, o que era infinitamente mais eficiente e que ninguém havia pedido que ela fizesse. Foi você? Ele disse. Foi. Valdete não pediu desculpa. Do jeito que estava não fazia sentido. Eduardo olhou para ela, para a postura reta, para o queixo levemente erguido, para aquela qualidade específica das pessoas que cresceram sem rede de segurança e aprenderam que competência era a única moeda que não desvalorizava. Era igual à irmã e completamente diferente. Certo, ele disse. Vaga confirmada. Valdete acenou com a cabeça e foi embora. A coordenadora, que havia presenciado a cena pela janela de vidro do corredor, ficou com a caneta suspensa no ar por 1 segundo. Depois sorriu e voltou ao trabalho. A casa havia mudado. Não de uma vez. Não com reforma ou decisão ou anúncio. Havia mudado da forma que as coisas mudam quando as pessoas dentro delas mudam. Gradual como a luz, que vai chegando antes que você perceba que amanheceu. Dona Lourdes jantava na mesa grande 3 vezes por semana agora. Não toda noite, porque tinha noites que ela preferia o quarto, e isso também estava certo. Mas 3 vezes por semana, havia uma versão daquela mesa que meses antes era impossível imaginar. Eduardo chegava antes das 7 na maioria das noites. Não sempre. O trabalho ainda era o trabalho, e ele ainda era ele. Aquele homem de agenda densa e responsabilidades que não tinham pausa só porque a vida doméstica havia melhorado. Mas havia uma diferença entre chegar às 10 da noite porque o trabalho exigia e chegar às 10 porque era mais fácil que chegar às 7 e não saber o que fazer com o tempo. Ele estava aprendendo o que fazer com o tempo. Ramon era professor involuntário disso. Toda vez que Eduardo chegava, independente da hora, o menino aparecia com alguma questão que não podia esperar. Sobre o lagarto. Sobre um planeta que havia visto no livro. Sobre por que o céu era azul e não verde, sendo que as árvores eram verdes e havia muito mais árvore que céu se você contasse só a parte de baixo. Eduardo respondia o que sabia e pesquisava o que não sabia. Havia comprado um telescópio na 4ª semana sem que ninguém pedisse. Ramon havia ficado em silêncio absoluto por 30 segundos quando viu a caixa, o que era o equivalente dele a uma ovação de pé. Foi numa quinta-feira que a história mudou de direção. Conceição estava descendo a escada com a bandeja do almoço de Dona Lourdes quando ouviu vozes no corredor do 1º andar. Não era volume de discussão. Era o tom baixo das conversas que não querem ser ouvidas, o que é sempre mais audível do que gritos para quem aprendeu a prestar atenção. Parou no último degrau. 2 vozes.
Eduardo e alguém que ela não reconheceu imediatamente. Uma voz masculina, mais velha, com aquela inflexão específica de quem está acostumado a falar e a ser ouvido sem interrupção. Você está ficando sentimental, Eduardo. A voz desconhecida tinha a cordialidade fina dos que usam gentileza como ferramenta. Uma empregada com filho, a irmã também instalada aqui agora. Isso não é gestão, é adoção. Silêncio de Eduardo. Seu pai nunca misturou as coisas dessa forma. Meu pai dizia que o maior luxo era o tempo que você dava para quem amava. Seu pai também faliu uma vez antes de aprender onde estavam as fronteiras. A bandeja nas mãos de Conceição ficou absolutamente imóvel. Estou te dizendo como sócio e como alguém que conhece você há 20 anos. A voz continuou, ainda no mesmo tom administrado. Você está deixando pessoas que trabalham para você ocuparem um espaço que vai ser difícil de redimensionar depois. Isso cria expectativas, cria dependência emocional dos dois lados. E quando chegar a hora de tomar decisões difíceis, quem é você para saber qual decisão vai ser difícil? Dessa vez o silêncio foi do outro lado. Arnaldo. A voz de Eduardo havia mudado, não levantado, ficado mais quieta, o que era mais eficiente. Você tem participação de 32% nas construtoras. Você é bem-vindo na sala de reunião. Aqui dentro a gestão é minha. Passos. Uma porta. O som de alguém que foi embora sem terminar o argumento, porque havia percebido que o argumento estava perdido. Conceição ficou parada no degrau por 1 segundo. Depois, subiu a escada com a bandeja de Dona Lourdes. Não disse nada para a senhora sobre o que havia ouvido. Serviu o almoço, ajeitou os óculos que haviam escorregado. Ouviu um pedaço da história da fazenda que Dona Lourdes ainda estava contando em episódios para Ramon. Só quando saiu do quarto e fechou a porta atrás de si, ficou parada no corredor. A conversa havia durado menos de 2 minutos. Mas havia uma palavra que ficou na memória dela como grão de areia no sapato. Fronteiras. Naquela noite, Conceição não dormiu até tarde. Ficou sentada na beira da cama do apartamento, o quarto de Ramon quieto do outro lado da parede, o apartamento todo parado naquele silêncio que só existe depois da meia-noite, quando uma casa grande dorme. Ela havia ouvido uma versão daquela conversa antes. Não com essas palavras, não nesse contexto. Mas havia ouvido a lógica. Havia crescido sabendo a lógica. Gente como você não pertence aqui. Está ocupando espaço que não é seu. Quando as coisas ficarem difíceis, você vai ser o primeiro ajuste. Ela não tinha raiva. Raiva era um luxo para quem podia se dar ao trabalho de sustentar o sentimento. O que ela tinha era mais frio e mais funcional que raiva. Era clareza. Havia construído alguma coisa real nessa casa. Com as mãos, com a presença, com a atenção que ela havia aprendido a dar, porque havia perdido a chance de dar para quem mais queria. Dona Lourdes era real. O que Ramon havia encontrado aqui era real. O que Eduardo estava encontrando também era real, mesmo que ele ainda estivesse aprendendo o nome do que encontrava. Mas real não era permanente. E permanente não era garantido. Ela fechou os olhos. Não pediu muito. Nunca havia pedido muito. Pediu forças para acordar amanhã cedo e fazer bem o que sabia fazer, que era o único argumento que sempre havia funcionado na sua vida. A presença constante, a competência silenciosa, o trabalho que falava antes que fosse necessário usar palavras. Todo dia no mesmo lugar, na mesma hora. Era o jeito dos Tejus, era o jeito dela também. Arnaldo Figueira havia sido sócio do pai de Eduardo antes de ser sócio de Eduardo. Era um homem de 62 anos que usava o passado como moeda, que havia visto Eduardo crescer, o que na mente dele era equivalente a um direito adquirido sobre a trajetória do rapaz, que confundia lealdade com posse da forma que pessoas de poder longo e incontestado às vezes confundem. Ele voltou na semana seguinte, desta vez com documentos. Eduardo recebeu na sala de reunião, não no escritório pessoal, o que já era uma linguagem que Arnaldo leu, mas escolheu ignorar. A proposta é simples, Arnaldo disse. Os papéis sobre a mesa, os óculos de leitura na ponta do nariz. Reestruturação do pessoal doméstico, terceirização total, mais profissional, mais limpo, sem as complicações que você mesmo sabe que estão se formando.
Eduardo olhou para os papéis sem tocá-los. E você traz isso por quê? Porque sou sócio. Porque me importo com a continuidade dessa empresa. E por quê? Arnaldo tirou os óculos com um gesto que era ensaiado. Eduardo havia aprendido a reconhecer os gestos ensaiados de Arnaldo. Porque sua mãe me ligou. Eduardo ficou absolutamente imóvel. Ela está preocupada com você. A voz do sócio havia mudado de tom. Menos negociador, mais paternal. O que era de longe a versão mais perigosa. Disse que você está mudando de um jeito que ela não reconhece. Que cancelou reuniões importantes. Que passou a jantar em casa. Que passou a... Para. Arnaldo parou. Minha mãe disse que está preocupada comigo por eu jantar em casa. Disse que você está se distraindo. Eduardo ficou olhando para o sócio por um longo segundo. Havia algo que ele estava processando. Não com raiva, porque raiva era o que Arnaldo esperava, e Eduardo havia aprendido que dar ao adversário o que ele espera era o maior desperdício tático possível. Mas com aquela clareza fria de quem olha para uma situação e finalmente vê a arquitetura que estava por baixo. Arnaldo havia conhecido o pai. Havia navegado décadas numa relação de poder construída quando Eduardo tinha 10 anos e não tinha voz. Havia operado durante todo esse tempo num sistema onde os afetos da família Cavalcante eram gerenciados por ausência, onde a mansão era administrada como empresa e as pessoas dentro dela como ativos ou passivos. E havia algo funcionando bem naquele sistema para Arnaldo. Algo que estava ameaçado agora. Você não veio aqui por mim, Eduardo disse. Nem pela empresa. Arnaldo sustentou o olhar. Você veio porque eu parei de ser previsível. A sala ficou quieta. E homens imprevisíveis são difíceis de influenciar. Arnaldo colocou os óculos de volta com cuidado. Recolheu os papéis com aquela calma de quem não perde compostura. Porque compostura é a última trincheira. Você vai se arrepender de misturar as coisas, Eduardo. Talvez. Eduardo empurrou levemente os papéis de volta em direção ao sócio. Mas não hoje. Naquela tarde, Eduardo foi ao quarto da mãe. Não na hora do jantar. Não no horário usual. Foi às 4 da tarde, hora em que ela normalmente cochilava. E ficou parado na porta por um segundo antes de bater. Dona Lourdes estava acordada. Na poltrona da varanda, o olhar no jardim. Aquele olhar que meses atrás era vazio e agora tinha outra qualidade. Não de quem espera, de quem observa. Eduardo. Ela não pareceu surpresa. Ele entrou, puxou a cadeira pequena de sempre, sentou. Você ligou para o Arnaldo. Dona Lourdes não negou. Os dedos dela se entrelaçaram no colo. Eu estava com medo. De quê? Ela ficou em silêncio por um momento que Eduardo deixou existir. De que você estivesse substituindo uma coisa por outra. A voz dela estava quieta, medida. De que você tivesse encontrado uma família substituta. E que isso fosse uma forma de não resolver o que precisava ser resolvido em você. Os olhos dela encontraram os dele. Já vi isso acontecer com pessoas. Elas preenchem o vazio com outras coisas boas, mas o vazio continua lá. Eduardo ficou olhando para a mãe. Havia uma inteligência naquela mulher que ele havia subestimado por décadas. Havia confundido a quietude dela com ausência, o recuo dela com limitação. Não era. Era observação longa. Era a sabedoria específica de quem passou anos prestando atenção, porque não lhe deram outra coisa para fazer. Você acha que estou preenchendo o vazio? Ele disse. Dona Lourdes olhou para o jardim. Para Ramon lá embaixo, correndo com o Theo entre as roseiras, os gritos de criança chegando até a varanda em fragmentos. Para Conceição saindo pela porta dos fundos com uma tigela, chamando Ramon para o lanche com aquela voz que não precisava de volume para ter autoridade. Não, ela disse por fim, baixinho. Acho que está aprendendo. Uma pausa. Mas mãe tem medo mesmo quando o filho está aprendendo. Especialmente quando está aprendendo. Eduardo ficou olhando para ela. Eu liguei para o Arnaldo porque tenho 74 anos e ainda cometo erros. Dona Lourdes disse. Porque ainda confundo proteção com controle às vezes. Os ombros dela desceram. Porque sou sua mãe antes de ser sábia. O jardim lá embaixo continuava seu ritmo de fim de tarde. A luz dourada nas roseiras,
Ramon encontrando a Conceição na porta, a tigela passando de mão para mão. Eduardo ficou olhando para aquela cena por um longo momento. Depois olhou para a mãe. Arnaldo vai continuar sendo sócio, ele disse. Mas eu vou comprar a parte dele nos próximos 12 meses. Dona Lourdes piscou. Não por causa do que ele disse sobre a Conceição ou sobre as decisões que tomei aqui dentro. A voz dele estava tranquila, sem raiva, com aquela qualidade nova que havia chegado nos últimos meses. Mas porque percebi que mantenho uma sociedade por inércia e não por escolha. E inércia não é lealdade. A mãe ficou olhando para ele. Havia ali, naquele rosto que ela conhecia desde que era apenas possibilidade, algo que ela esperava ver há muito tempo sem saber exatamente como ia parecer quando chegasse. Não era o filho bem-sucedido, não era o executivo. Era o Eduardo que havia ficado embaixo de tudo aquilo, aquele menino de mãos brancas de farinha que decidia tentar de novo sem precisar que ninguém mandasse. Seu pai ficaria orgulhoso, ela disse. Eduardo ficou com a frase por um momento. Eu sei, ele disse. E pela primeira vez que ela podia lembrar, havia uma certeza genuína nessa resposta. Não defesa, não performance. Certeza. Naquela noite, depois do jantar, Conceição estava lavando as xícaras quando Eduardo entrou na cozinha. Ela não se virou imediatamente. Terminou de enxaguar, secou as mãos, então se virou. Ele estava parado na entrada com aquela postura que ela já conhecia. O homem que havia aprendido a ocupar espaços grandes, mas ainda estava aprendendo a ocupar os pequenos. Você ouviu a conversa com o Arnaldo, ele disse. Não era acusação, era constatação. Ouvi parte. A parte que importava. Conceição assentiu uma vez. Eduardo ficou com aquilo por um segundo. Quero que você saiba que... Não precisa, ela disse. Ele parou. Eu sei o que construí aqui. A voz dela estava tranquila, sem bravata, sem fragilidade. Sei o que vale e o que não depende da opinião de mais ninguém para continuar valendo. Uma pausa. E sei que o senhor sabe disso também. Porque o senhor está aqui me dizendo. E homens que não sabem não vêm dizer. Eduardo ficou olhando para ela. Depois fez algo que ela não havia visto ele fazer antes. Sorriu de verdade. Não o movimento mínimo do canto da boca. Um sorriso inteiro, daqueles que chegam pelo corpo antes da face, que mudam a postura antes de mudar a expressão. Durou pouco, mas aconteceu. Boa noite, Conceição. Boa noite, seu Eduardo. Ele foi embora pelo corredor. Ela ficou olhando para a cozinha vazia por um momento. Depois apagou a luz e foi para o apartamento onde o filho dormia com a boca entreaberta e a mão no livro de répteis que havia caído aberto na página dos tejus. Ela fechou o livro com cuidado, colocou na mesa de cabeceira e ficou olhando para Ramon por um segundo. Pensou na mãe, pensou na Valdete, pensou em Montes Claros e no portão amarelo desbotado da escola e na mala pequena que havia feito com as mãos trêmulas 4 meses atrás. Pensou em tudo que havia perdido pelo caminho e em tudo que havia encontrado exatamente porque havia perdido. Você acredita que as pessoas chegam aos lugares certos pelos caminhos errados? Que o desvio às vezes é a rota. Apagou a luz do quarto e dormiu. 6 meses depois, Arnaldo Figueira aceitou a proposta de compra da participação societária. Não sem resistência. Não sem 3 rodadas de negociação e 2 advogados e um almoço tenso num restaurante caro, onde os 2 ficaram em silêncio por longos períodos, que o garçom aprendeu a respeitar. No final, Arnaldo assinou. Não porque havia sido convencido, porque havia calculado e percebido que Eduardo não ia recuar, e que homens que não recuam são os únicos com quem vale a pena fechar negócio ou encerrar parceria, porque ao menos você sabe onde eles estão. Na tarde em que os documentos foram assinados, Eduardo chegou em casa às 5 da tarde. Entrou pelo jardim, não pela garagem. Viu o lagarto no muro, como quase toda manhã agora, imóvel no sol da tarde. Passou por ele sem parar. Ramon estava na varanda de Dona Lourdes com o telescópio apontado para o céu ainda claro. Ainda é dia, Eduardo disse passando embaixo da varanda. Estou praticando a posição. Ramon disse, com a seriedade total de quem está fazendo ciência.
Quando escurecer, já sei onde apontar. Eduardo ficou olhando para o filho de Conceição por um segundo. Pensou em si mesmo aos 8 anos, nas mãos brancas de farinha, na decisão de tentar de novo sem que ninguém pedisse. Boa estratégia, ele disse. E entrou em casa. A mesa naquela noite tinha 6 lugares. Valdete havia feito o kibebe do jeito da mãe delas, que era diferente de qualquer receita escrita e melhor do que qualquer versão que Conceição conseguia reproduzir, porque havia alguma coisa no jeito da Valdete que capturava o original de um modo que ela nunca havia conseguido explicar. Dona Lourdes disse que era o melhor que havia comido em anos. Valdete ficou com a orelha direita vermelha por 10 minutos. Ramon comeu 2 porções e perguntou se podia levar uma tigela para o Theo, que havia ligado mais cedo perguntando o que estava sendo feito para o jantar, porque conseguia sentir o cheiro do muro. Conceição disse que sim. Eduardo disse que o muro claramente não funcionava como isolamento de aroma, o que era uma informação relevante do ponto de vista construtivo. E Ramon disse que talvez precisassem de um muro melhor ou de um Theo mais longe. E Dona Lourdes riu daquele jeito que a varanda nova conhecia bem agora. A noite entrou devagar pela janela da sala de jantar. 6 pessoas ao redor de uma mesa que havia ficado vazia por tempo demais. Nenhuma delas havia chegado ali pelo caminho que havia planejado. Todas haviam chegado. Ramon descobriu isso antes de todo mundo, como descobria a maioria das coisas, acordando mais cedo do que o sol tinha planejado e encontrando o jardim com aquele calor úmido de manhã cedo que só o verão paulistano sabe fazer. O Teju havia sumido nas últimas 2 semanas, que era o que seu Newton explicou que acontecia quando a temperatura subia demais. Eles buscavam a sombra das pedras mais fundas e ficavam lá esperando o mundo regularizar. Ramon havia anotado isso num caderno que havia começado a chamar de Diário do Teju, que tinha 11 páginas de observações com datas e horários e desenhos que eram funcionais se não excessivamente artísticos. Dona Lourdes havia pedido uma cópia. Ele havia feito uma cópia à mão, com capa decorada, e entregado numa tarde de terça como se fosse coisa corriqueira, o que para ele era. A senhora guardou no criado mudo, do lado da Bíblia. Foi numa manhã de dezembro que o telefone de Eduardo tocou às 7 da manhã, com um número que ele não esperava ver naquele horário. Era o advogado da família. Não o advogado das construtoras, o advogado da família. Aquele que cuidava de testamentos e partilhas e de todas aquelas questões que Eduardo havia aprendido a delegar desde os 23 anos, porque lidar com elas significava pensar em coisas que ele preferia não pensar. Eduardo. A voz do advogado tinha aquele tom específico de quem está prestes a dizer algo que não tem jeito bom de dizer. Preciso te encontrar hoje. Assunto sobre o espólio do seu pai. Eduardo ficou em silêncio por um segundo. O pai havia falecido 6 anos atrás. O espólio havia sido encerrado, ou assim ele havia sido informado. Havia assinado documentos, havia delegado, havia feito o que sempre fazia quando algo envolvia sentimento, colocado outras pessoas para gerenciar e avançado. O que ficou pendente? Uma pausa do outro lado. Melhor pessoalmente. O advogado se chamava Dr. Heitor e tinha 70 anos e a qualidade rara de não desperdiçar palavras. Chegou ao escritório com uma pasta fina, se sentou, abriu e colocou sobre a mesa um envelope que claramente era antigo, o papel levemente amarelado, o lacre de cera no verso com um H impresso. Seu pai deixou isso com instrução específica. Dr. Seori. Reitor juntou as mãos. A carta deveria ser entregue quando, segundo o julgamento meu, Eduardo Cavalcante tivesse voltado a ser Eduardo Cavalcante. O silêncio na sala foi absoluto. São 6 anos, doutor. Heitor. São. O advogado sustentou o olhar. E nos primeiros 5 não havia motivo para entregar. Eduardo olhou para o envelope, para a letra do pai no anverso, aquela letra inclinada para a direita que ele havia visto em bilhetes de aniversário e notas de reunião, e na borda das fotos da fazenda onde o pai anotava datas com uma caneta preta de ponta fina. Eduardo Cavalcante. Quando for a hora. A garganta apertou de um jeito que ele não tinha nome, mas que reconhecia como real. Pegou o envelope. Não abriu no escritório. Foi ao jardim.
Não ao banco de pedra, que era o lugar de Ramon e do Teju e das conversas de 5 da manhã. Foi para um canto que ele não frequentava, perto de uma árvore velha que o pai havia plantado no primeiro ano da mansão. Uma amendoeira que havia crescido torta para um lado e que o jardineiro havia tentado podar em formas mais ordenadas por anos até que o pai pediu que parassem. Deixa ela do jeito que ela cresceu, o pai havia dito. Torto também é jeito. Eduardo ficou embaixo da amendoeira com um envelope na mão. Abriu com cuidado. A carta tinha 3 páginas na letra inclinada. Ele leu devagar. Releu o segundo parágrafo. Ficou parado no terceiro por um tempo longo. O pai escrevia do jeito que falava, sem enfeite e sem crueldade, com aquela direteza de quem não tem tempo a perder, porque sabe, de alguma forma, que o tempo é a única coisa que vai acabar. Eduardo, se o Heitor está te entregando isso, é porque algo mudou. Espero que tenha mudado pelo caminho certo. Mas mesmo que tenha sido pelo torto, tudo bem. Torto também leva a algum lugar. Tem uma coisa que nunca te disse porque quando parecia certo dizer, você era pequeno demais. E quando você ficou grande demais, aquele jeito de conversar havia sumido entre nós. A culpa é minha. Homens da minha geração confundem autoridade com afeto e passam a vida inteira achando que são a mesma coisa. Não são. Quando falei que o maior luxo era o tempo que você dava para quem amava, não estava falando de filosofia. Estava falando de mim. Estava falando do que perdi e do que não sabia pedir de volta. Estava te pedindo, do único jeito que conseguia, que não fizesse o mesmo. Você vai ter encontrado alguém que te ensinou isso melhor do que eu consegui. Sempre funciona assim. A lição chega pelo caminho que menos esperamos, com a cara que menos esperamos, na hora que menos convém. Não resiste. Há uma conta no nome da sua mãe. Ela não sabe. Abri quando você tinha 12 anos porque eu sabia, do jeito que a gente sabe as coisas que não quer saber, que o dinheiro que eu estava fazendo ia criar distância antes de criar conforto. É o suficiente para que ela nunca precise de ninguém se não quiser. Para que a presença de quem ela escolher ao redor dela seja escolha, não necessidade. Dá para ela quando achar que é hora. Eu te amo, Eduardo. Não soube dizer isso direito enquanto estava aqui, mas soube sentir. E espero que você saiba que soube. Seu pai. Eduardo ficou embaixo da amendoeira torta por muito tempo. A carta dobrada na mão, o sol subindo devagar pelo jardim, o barulho da casa acordando ao fundo, passos na cozinha, a voz de Ramon perguntando algo que Valdete respondia com a paciência específica que havia desenvolvido para as perguntas de Ramon, que eram muitas e vinham em série sem espaço para a resposta completa. Havia uma coisa que o pai havia escrito que ficou presa nele como anzol. A lição chega pelo caminho que menos esperamos, com a cara que menos esperamos, na hora que menos convém. Não resiste. Ele havia resistido por anos. Havia construído resistência como se fosse competência. Havia transformado a incapacidade de estar presente em eficiência. Havia chamado de foco o que era fuga e chamado de gestão o que era distância. E então, uma mulher de mala pequena havia batido na porta dos fundos com referências de 2 casas anteriores e olhos que prestavam atenção, e um menino de 8 anos havia sentado num banco frio às 5 da manhã e falado de lagarto como se fosse a coisa mais natural do mundo. E ele não havia resistido. Subiu para o quarto da mãe antes do café da manhã. Ainda era cedo. Dona Lourdes estava acordada, o que ela sempre estava antes de qualquer um imaginava. Sentada na poltrona da varanda com a Bíblia no colo, os óculos no nariz, a luz da manhã chegando pelo jardim. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Eduardo sentou na cadeira pequena. Colocou a carta sobre o colo da mãe, ao lado da Bíblia. Dona Lourdes olhou para o envelope, para a letra, para o H da cera no verso. As mãos dela ficaram imóveis por um segundo sobre a Bíblia. Heitor te entregou, ela disse. Ontem. Demorou. O tempo certo. Dona Lourdes pegou a carta com cuidado, aquele cuidado específico das mãos que já seguraram muitas coisas frágeis e sabem a diferença entre segurar e apertar. Não abriu na hora. Ficou com ela fechada por um momento, os dedos na borda do envelope. Ele era um homem difícil de amar.
ela disse, sem amargura, com aquela precisão tranquila de quem processou uma verdade por tempo suficiente para que ela virasse apenas verdade, sem veneno, mas amava do jeito que sabia. Eu sei, Eduardo disse. E desta vez, Dona Lourdes reconheceu na voz do filho a mesma certeza que havia reconhecido meses atrás, aquela certeza que não era performance. Abriu a carta. Eduardo ficou quieto enquanto ela lia. Lá fora, no jardim, Ramon havia encontrado o Teju. A voz dele subiu até a varanda em fragmento de frase. O nome do animal, um chamado para o Theo que estava do outro lado do muro, a excitação pura e sem cálculo das descobertas de criança. Dona Lourdes leu a carta até o fim. Dobrou com cuidado. Ficou olhando para o jardim por um momento. Para o neto postiço que não era postiço em nenhuma coisa que importasse, apontando para a pedra onde o Teju havia aparecido, o caderno aberto na mão, a data anotada. Os ombros de Dona Lourdes desceram da forma que os ombros descem quando soltam alguma coisa que estavam segurando há 6 anos. Ele sabia, ela disse. Sabia o quê? Que você ia encontrar o jeito. A voz estava quieta, cheia daquilo que 74 anos de vida acumulam, quando a pessoa teve a coragem de sentir tudo. Ele sempre soube. Só não sabia como ajudar a chegar lá. Uma pausa. Então pediu ao Heitor que esperasse. Eduardo ficou olhando para a mãe, para essa mulher que havia esperado na poltrona por anos, com aquele olhar de quem esperava alguém aparecer na entrada e que havia encontrado em Conceição e em Ramon e na goiaba cortada de manhã cedo o que havia faltado por tanto tempo e que agora segurava nas mãos as palavras que o marido não havia conseguido dizer em vida, mas havia encontrado um jeito de entregar mesmo assim. Mãe, ela virou o rosto. Eu te amo. A frase saiu sem ensaio, sem construção, com aquela qualidade tosca e perfeita das coisas que ficam guardadas tempo demais. Não soube dizer direito por muito tempo, mas sempre soube sentir. Era a frase do pai, quase palavra por palavra. Dona Lourdes reconheceu. Pôs a mão sobre a do filho sem dizer nada, porque havia coisas para as quais palavras eram ferramenta insuficiente, e ela sabia disso melhor do que a maioria. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois tentou medir. Naquela tarde, Eduardo reuniu todos na sala grande. Não com pauta, não com agenda. Apenas pediu que viessem quando pudessem, e vieram. Conceição com as mãos limpas do trabalho da manhã, Valdete com a caneta ainda na orelha, Ramon com o caderno do Teju, seu Newton, porque Eduardo havia pensado e decidido que seu Newton fazia parte do que havia se formado ali. Dona Lourdes na poltrona que havia sido trazida para a sala grande, para que ela não precisasse ficar na cadeira reta por muito tempo. Eduardo ficou de pé, não porque estava fazendo discurso, porque ainda estava aprendendo a ficar parado quando tinha algo importante a dizer. Meu pai deixou uma conta no nome da minha mãe. A voz estava direta, sem ornamento. Ela saberá o que fazer com o que é dela. Uma pausa. E eu sei o que fazer com o que é meu. Olhou para Conceição. Há 6 meses você entrou nessa casa com uma mala e uma fotografia. Você não pediu nada além do que precisava. Você não tomou nada além do que era justo. Uma pausa. E devolveu para essa casa alguma coisa que ela não sabia que havia perdido. Conceição ficou com o olhar direto, os ombros na postura de sempre. Mas algo nos dedos dela havia se fechado levemente. Estou oferecendo a você participação formal na gestão dessa casa. Não como empregada, como responsável. Eduardo olhou para Valdete também. As duas. Com contrato, com remuneração correspondente, com estabilidade que não depende de meu humor ou da opinião de sócios que não tem nada a ver com o que acontece aqui dentro. O silêncio durou 1 segundo. Ramon levantou a mão como se estivesse na escola. Eu ganho aumento também? Valdete fechou os olhos brevemente. Conceição deu a primeira gargalhada de verdade que aquela sala grande havia ouvido, daquelas que vêm do fundo do peito quando a pessoa esquece que alguém pode estar olhando. E aí riu todo mundo. Dona Lourdes com os ombros sacudindo. Seu Newton com aquele sorriso contido de quem não quer ser visto rindo, mas não consegue evitar. Valdete com a orelha direita vermelha.
Eduardo com aquele sorriso inteiro que havia chegado nos últimos meses e que ficava mais fácil toda vez. Ramon ficou satisfeito com a recepção, mas insistiu que a pergunta era séria. 3 semanas depois, chegou uma carta de Montes Claros. Era da diretora da escola onde Ramon havia estudado. Uma carta formal, cuidadosa, que informava que o menino havia sido indicado para uma menção honrosa da Secretaria Municipal de Educação por ter, antes de se transferir, iniciado um projeto de observação de animais silvestres no pátio da escola, que havia continuado sendo conduzido pelos colegas após sua saída. Ramon leu a carta 2 vezes. Depois dobrou, colocou no caderno do Teju e foi para a varanda de Dona Lourdes contar. A senhora ouviu tudo com atenção total. Depois disse que queria que ele lesse para ela de novo, do começo, devagar. Ele leu. No último dia do ano, a mansão fez uma festa pequena. Não o tipo de festa que aquela casa havia feito nos anos anteriores, com lista de convidados e catering, e aquele barulho de vozes que preenche espaço sem criar presença. Uma festa pequena de quem estava ali de verdade. Valdete havia feito o que bebe de novo. Seu Newton havia trazido um licor de genipapo que uma prima mandava do Pará todo dezembro. Theo havia conseguido permissão dos pais para virar o ano e estava no jardim com Ramon tentando ensinar o Teju a comer da mão, o que era cientificamente improvável. Mas eles estavam comprometidos com a tentativa. Dona Lourdes estava na varanda nova com a carta do marido dobrada no bolso do cardigan. Eduardo chegou e ficou do lado dela sem precisar ser chamado. Os dois ficaram olhando para o jardim enquanto o ano virava. Lá embaixo, Conceição estava sentada na grama perto das crianças, o rosto levantado para o céu de fim de ano. Havia fogos à distância, do bairro vizinho, aqueles fogos modestos que explodem um pouco fora de hora e um pouco fora de simetria, mas que tem alguma coisa mais honesta que os fogos perfeitos. Dona Lourdes colocou a mão no bolso, tocou a carta com a ponta dos dedos. Eduardo. Seu pai teria gostado dela. Ele não perguntou de quem. Sabia. Eu sei, ele disse. Teria gostado do Ramon também. Os fogos do bairro vizinho explodiram em laranja e branco no horizonte. Teria ficado 1 hora inteira ouvindo sobre o Teju. Eduardo olhou para a mãe. Para essa mulher de 74 anos que havia esperado na poltrona por tempo demais e que havia recebido de volta o filho de um jeito que ela não havia planejado, mas que era melhor do que qualquer coisa que poderia ter planejado. Obrigado, ele disse. Dona Lourdes virou o rosto. Por quê? Por ter esperado. A senhora ficou com aquilo por 1 segundo. Depois olhou de volta para o jardim, para o filho de Conceição tentando oferecer manga para um lagarto com a seriedade de quem está fazendo ciência, para a mulher sentada na grama com o rosto voltado para os fogos imperfeitos do bairro vizinho. A gente espera por quem vale a pena esperar, ela disse. E era simples assim, e era verdade assim. O Teju não comeu da mão de Ramon naquela noite. Mas no dia 1º de janeiro, às 5h20 da manhã, quando Eduardo e Ramon estavam no banco de pedra com o telescópio guardado e os olhos no muro, o animal saiu da pedra, atravessou devagar a grama úmida e ficou imóvel, a menos de 1 metro dos dois. Ramon não se mexeu. Eduardo também não. Os 3 ficaram assim por um longo momento. O menino, o homem e o animal antigo que existia há muito mais tempo que qualquer um deles e que havia escolhido naquela manhã específica estar presente. Depois o Teju virou, atravessou a grama de volta e sumiu entre as pedras. Ramon anotou a data, a hora e a distância no caderno com a precisão de sempre. Depois olhou para Eduardo. Ele confiou na gente. Eduardo ficou com aquilo por 1 segundo. Confiou. Ramon fechou o caderno. Ficou olhando para o muro por um momento com aquela seriedade que às vezes aparecia embaixo da curiosidade, quando o menino parava de fazer perguntas e começava a receber respostas que não havia pedido em voz alta. Minha mãe fez isso também, ele disse, baixinho. Confiou quando não precisava. Eduardo ficou olhando para o menino. Para esse filho de uma mulher de mala pequena que havia entrado pela porta dos fundos e devolvido a essa casa
alguma coisa que ela não sabia que havia perdido. Para esse menino que havia sentado num banco frio sem cerimônia e falado de lagarto como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque para ele era. Porque ele ainda não havia aprendido a medir o valor das coisas antes de oferecer. Ela fez. Eduardo disse. Ramon acenou com a cabeça, satisfeito com a confirmação. Abriu o caderno de volta e começou a fazer um desenho do Teju que era funcional, se não excessivamente artístico. Eduardo ficou olhando para o jardim, para a amendoeira torta que crescia para o lado errado e que era exatamente o que precisava ser. Para a varanda nova onde, em algumas horas, Dona Lourdes ficaria com a xícara e a carta dobrada no bolso. Para a janela do apartamento dos fundos onde Conceição ainda dormia, ou talvez já estivesse acordada, aquela mulher que havia aprendido com perda a não desperdiçar presença e que havia ensinado isso a todo mundo ao redor, sem jamais pronunciar a lição em voz alta. Havia uma coisa que o pai havia escrito que ele continuava carregando. Torto também é jeito. Torto também leva a algum lugar. Tinha levado. Para este jardim, nesta manhã, com este menino ao lado e este animal que havia confiado. Para esta família que nenhum contrato havia previsto e que era mais real do que qualquer coisa que havia sido planejada nessa casa. Para este Eduardo que havia ficado embaixo de tudo o tempo inteiro, esperando que alguém chegasse pelo caminho certo, na hora menos conveniente, e não resistisse. Ninguém havia resistido. E o ano começava assim, limpo, quieto, cheio de tudo que importava. Continue assistindo nossas histórias. Até o próximo vídeo.